Eles pareciam ridículos juntos na festa de fim de ano da empresa. Meu marido Robert, com o braço em volta de sua ex-assistente Melissa. Eles não me notaram observando do outro lado do salão de baile, com uma taça de champanhe na mão. A ironia foi deliciosa. Há 3 anos, ele me trocou por ela em meio a uma série de clichês e declarações sobre crises de meia-idade. Agora ambos trabalhavam para mim, embora nenhum deles soubesse disso ainda. Tem certeza que quer fazer isso esta noite? Sussurrou Sarah, minha CFO, e a única pessoa na empresa que conhecia minha verdadeira identidade. A papelada da aquisição está finalizada. Você pode esperar até o anúncio formal de segunda-feira. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando, e se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Bebi meu champanhe, as bolhas afiadas contra minha língua. Não? Deixe-os aproveitar o fim de semana. Além disso, esperei 3 anos por esse momento. O piso de mármore do salão de baile do Grand Horizon Hotel brilhava sob os lustres de cristal enquanto os funcionários de ambas as empresas se misturavam, sem saber que, até ontem, a Pinnacle Systems havia adquirido oficialmente a TechSphere Solutions. TechSphere, onde meu ex-marido era diretor de vendas e sua ex-assistente, agora namorada, gerenciava o departamento de atendimento ao cliente. Robert ergueu o copo, abrindo um brinde entre seus colegas. Ainda bonito aos 45 anos, seu cabelo grisalho perfeitamente penteado, relógio de grife brilhando. O mesmo relógio que lhe dei no nosso 10º aniversário, quando acreditei no nosso casamento. Diretor de vendas, murmurei. Título impressionante. Para alguém que quase foi reprovado no Marketing 101. Sarah seguiu meu olhar. Você acha que ele suspeita de alguma coisa? Sem chance. Ele ainda acha que eu administro aquela pequena empresa de consultoria que ele tão generosamente me deixou manter no divórcio. Sorri, lembrando-me de sua condescendência. Pobre Caroline, brincando com seu pequeno negócio enquanto os adultos cuidam do dinheiro de verdade. O que Robert nunca se preocupou em saber foi que minha pequena empresa de consultoria tinha sido um disfarce para a Horizon Ventures, a empresa de private equity que construí enquanto ele subia na hierarquia corporativa em uma série de empresas de tecnologia cada vez mais medíocres. Quando ele me trocou pela Melissa, eu administrava ativos avaliados em mais de $500 milhão por meio de um labirinto de holdings e investimentos privados. Está quase na hora, disse Sarah, consultando o relógio. Davis está pronto para o seu sinal. Acenei com a cabeça para o nosso CEO do outro lado da sala. Davis Chang foi meu primeiro contratado na Horizon. O rosto público de nossa empresa enquanto eu operava nos bastidores. Um executivo brilhante que nunca questionou por que eu preferia o anonimato, mesmo quando adquirimos empresa após empresa, as reestruturamos e multiplicamos seu valor. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo, então se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, de volta à história. O TechSphere tinha sido diferente. Quando apareceu no nosso radar de aquisição, eu deveria ter passado. Mas ao ver o nome de Robert entre a liderança executiva, não pude resistir. A empresa apresentava desempenho insatisfatório, estava supervalorizada e estava pronta para o tipo de reestruturação que tornou a Horizon famosa em certos círculos. Senhoras e senhores, a voz de Davis ecoou pelo microfone na frente do salão de baile. Se eu pudesse ter sua atenção por um momento. A sala ficou em silêncio. Aproximei-me do palco, posicionando-me onde Robert certamente me veria durante o anúncio. Como vocês sabem, nos reunimos esta noite para celebrar a temporada de festas e o espírito de colaboração entre a Pinnacle Systems e a TechSphere Solutions, continuou Davis. O que você não sabe é que ontem esta colaboração se tornou oficial. A Pinnacle Systems adquiriu a TechSphere no que acreditamos que será uma parceria transformadora. Murmúrios ecoaram pela multidão. Observei o rosto de Robert e vi sua expressão mudar de confusão para preocupação. Ao lado dele, Melissa agarrou seu braço, as unhas vermelho-sangue cravando-se em sua manga.
Gostaria de apresentar a vocês alguém muito importante, disse Davis. A fundadora e presidente da Horizon Ventures, empresa controladora da Pinnacle Systems, que supervisionará pessoalmente a transição e reestruturação da TechSphere. Essa foi a minha deixa. Entreguei minha taça de champanhe a um garçom que passava e caminhei em direção ao palco. Ao passar por Robert, nossos olhos se encontraram. O choque registrado em seu rosto valeu cada segundo dos 3 anos que esperei. Carolina? Ele sussurrou enquanto eu passava por ele. Sentei-me ao lado de Davis, alisando a saia do meu terno Armani. Muito diferente do modesto business casual que Robert sempre insistiu ser apropriado para um consultor de pequenas empresas. Obrigado, Davis, eu disse ao microfone, examinando a sala. Sou Caroline Westfield, fundadora e presidente da Horizon Ventures. Estou ansiosa para trabalhar com todos vocês durante esta transição. O rosto de Robert estava sem cor. Ao lado dele, Melissa parecia confusa, seu olhar passando entre o namorado e eu. Ela só me conheceu uma vez, brevemente, quando descobri o caso deles. Ela provavelmente mal se lembrava de minha aparência. Alguns de vocês podem estar preocupados com o que esta aquisição significa para suas posições. Continuei. Quero garantir que a Horizon Ventures acredita na retenção de talentos valiosos. No entanto, realizaremos uma revisão completa de todos os departamentos e funções de liderança para garantir o alinhamento ideal com a nossa visão corporativa. Meus olhos encontraram os de Robert novamente. Ele sabia exatamente o que isso significava. Nos últimos 10 anos, as aquisições da Horizon tornaram-se sinônimo de reestruturação executiva. Raramente mantivemos intacta a equipe de liderança existente. As reuniões individuais começarão na segunda-feira de manhã. Até lá, aproveitem a festa. Afinal, temos muito o que comemorar. Enquanto Davis assumia o comando para compartilhar detalhes adicionais sobre a aquisição, afastei-me do pódio. A sala explodiu em conversas, funcionários especulando sobre seu futuro. Fui em direção ao bar, sabendo que Robert me seguiria. Ele me interceptou no meio do caminho, com o rosto vermelho de raiva ou medo. Possivelmente ambos. Carolina, o que diabos é isso? Ele sibilou, mantendo a voz baixa. Horizon Ventures? Presidente? Que jogo você está jogando? Fiz sinal ao barman pedindo um martini. Não é um jogo, Robert. São negócios. Estou surpreso que você não tenha feito a devida diligência na empresa controladora da Pinnacle antes de aprovar as negociações de aquisição. Aceitei minha bebida com um sorriso. Ah, espere. Isso mesmo. Você pensou que era apenas uma fusão direta com a Pinnacle. Você provavelmente nem sabia que a Horizon estava envolvida. Isso é sobre nós, não é? Você está fazendo isso por vingança. Eu ri. O som atraindo olhares dos convidados próximos. Nem tudo gira em torno de você, Robert. O TechSphere é um ativo de baixo desempenho com um potencial inexplorado significativo, que tem sido mal administrado por sua liderança atual. É uma decisão de negócios. Besteira. Ele rosnou. Você poderia ter adquirido qualquer empresa. Bebi meu martini, apreciando o sabor do gin. É verdade. Mas a posição de mercado da TechSphere em soluções empresariais complementa o foco da Pinnacle no consumidor. A sinergia fazia sentido. Robert passou a mão pelos cabelos, um gesto que me lembrava do nosso casamento sempre que se sentia encurralado. O que você está planejando fazer? Exatamente o que eu disse lá em cima. Revise todos os departamentos e funções de liderança. Olhei para o outro lado da sala, onde Melissa estava nos observando, a incerteza estampada em seu rosto. Sugiro que vocês dois atualizem seus currículos. Você não pode me demitir. Isso seria pessoal, e eu poderia processar por... Para quê? Eu interrompi. Rescisão injusta? Com que base? Suas métricas de desempenho têm diminuído nos últimos 2 trimestres. Seu departamento não conseguiu cumprir as metas de vendas por 3 trimestres consecutivos. Tenho razões comerciais sólidas para qualquer decisão que possa tomar. Sua boca abriu e fechou sem palavras. Fiz minha lição de casa, Robert. Sempre faço.
Terminei meu martini e coloquei o copo vazio em uma bandeja. Agora, se você me der licença, eu deveria me misturar com meus novos funcionários. Afastei-me, sentindo seus olhos perfurando minhas costas. Sarah me encontrou no meio da sala. Isso pareceu intenso, disse ela. Você está bem? Melhor do que bem, respondi. Robert está apavorado, como deveria estar. E a namorada? Confusa. Ela ainda não entende o que está acontecendo. Olhei para trás e vi Melissa correndo para o lado de Robert, falando urgentemente com ele. Mas ela vai, em breve. O resto da noite passou numa confusão de apresentações e parabéns. Eu me posicionei para ficar visível de onde quer que Robert e Melissa estivessem. Um lembrete constante de sua nova realidade. Eles saíram cedo, Robert praticamente arrastando Melissa em direção à saída, com uma expressão sombria e determinada. Mais tarde, enquanto Sarah e eu pegamos o elevador para a suíte da cobertura onde eu estava hospedado, ela fez a pergunta que eu estava esperando. Você realmente vai demiti-los? Observei os números dos andares subirem. Essa seria a atitude previsível. Não seria? A esposa desprezada adquire a empresa do ex-marido e despede ele e sua amante. Isso também nos abriria a possíveis litígios, independentemente de quão bem documentados sejam seus problemas de desempenho. As portas do elevador se abriram e saímos para o corredor. Há coisas piores do que perder o emprego, Sarah. Eu disse, deslizando meu cartão-chave pela porta. Como mantê-lo sob certas condições? Dentro da suíte, tirei os sapatos e servi 2 copos do Macallan 25 que guardava para ocasiões especiais. Entreguei um para Sarah e levantei o meu em um brinde, para a justiça poética. Sarah bateu seu copo contra o meu, sua expressão cautelosa. O que você está planejando, Caroline? Acomodei-me no sofá, olhando para as luzes da cidade espalhadas, abaixo de nós. Robert sempre acreditou que era mais inteligente do que eu. É por isso que ele nunca se preocupou em ler as letras miúdas de nada, nem do nosso acordo pré-nupcial, nem do seu contrato de trabalho na TechSphere, nem dos documentos de aquisição. E Melissa? Ela é ambiciosa, mas descuidada. Usou atalhos para progredir rapidamente. Girei o uísque no meu copo. Ambas as características que posso usar. Sarah sentou-se à minha frente, inclinando-se para a frente. O conselho espera mudanças no TechSphere, mudanças significativas, e eles vão pegá-los. Tirei meu tablet da bolsa e abri um arquivo, no qual estava trabalhando há meses. É assim que a reestruturação funcionará. Durante a hora seguinte, descrevi meu plano. Quando terminei, Sarah balançava a cabeça num misto de admiração e descrença. Isso é, diabólico. Ela disse finalmente. Tem certeza de que se trata de negócios e não de satisfação pessoal? Eu encontrei seu olhar firmemente. Não. Podem ser os dois? O plano faz todo o sentido do ponto de vista comercial. O fato de que isso deixará Robert e Melissa infelizes é apenas um bônus. Sarah não parecia convencida. Apenas tome cuidado. A vingança pode sair pela culatra. Isso não é apenas vingança, respondi. É uma recalibração. Robert e Melissa pensaram que poderiam me descartar e não sofrer consequências. Eles precisam entender que as ações têm repercussões. Mais tarde, depois que Sarah foi para seu quarto, fiquei na janela com o telefone na mão. Chegou uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Por favor. Robert. Eu apaguei sem responder e desliguei meu telefone. Segunda-feira chegaria em breve. O fim de semana passou cheio de preparação. Revisei arquivos pessoais, relatórios de desempenho e orçamentos departamentais. No domingo à noite, eu tinha uma visão completa das operações do TechSphere e, mais importante, de suas falhas. Na segunda-feira de manhã, cheguei à sede da TechSphere às 7h, 2 horas antes da chegada da maioria dos funcionários. O segurança ficou surpreso quando apresentei minhas credenciais, mas rapidamente me forneceu um crachá de acesso. O andar executivo é o 14º, Sra. Westfield, disse ele.
Eu sei, respondi. Eu estudei as plantas baixas. O escritório de Robert ficava no canto sudoeste do andar, com vista para o rio. Seu nome estava numa placa polida ao lado da porta. Passei os dedos pelas letras gravadas, lembrando-me de como ele ficou orgulhoso quando foi promovido a diretor, 3 anos atrás, no mesmo mês em que pediu o divórcio. Senhora Westfield? Uma voz interrompeu meus pensamentos. Virei-me e encontrei um jovem de terno impecável parado por perto. Sim? Davis Chang me enviou para ajudá-lo hoje. Sou Ethan Park, da equipe de RH da Pinnacle. Ele estendeu a mão. Eu balancei, notando seu aperto firme. Momento perfeito, Ethan. Eu estava prestes a me instalar na sala de conferências. Na verdade, disse ele, preparamos o escritório do CEO para você. O Sr. Landon está de férias. Esta semana, conforme programado antes da aquisição. Conveniente, pensei. O CEO da TechSphere provavelmente percebeu o que estava escrito na parede e decidiu ser escasso durante a transição inicial. O escritório do CEO vai ficar bem. Concordei. Às 8h30, eu estava sentado atrás da imponente mesa do CEO, revisando a programação do dia. Sarah havia combinado que o encontro de Robert fosse o primeiro, às 9h em ponto. Melissa estava marcada para 11h. Precisamente às 9h. Ethan acompanhou Robert até o escritório. Meu ex-marido claramente fez um esforço com sua aparência. Seu melhor terno, recém-barbeado, cabelo perfeitamente penteado. Mas as sombras sob seus olhos traíam sua noite sem dormir. Caroline. Ele começou, depois parou, claramente sem saber como se dirigir a mim. A senhora Westfield está bem em um contexto profissional, Sr. Evans. Eu disse, apontando para a cadeira à minha frente. Por favor, sente-se. Robert sentou-se com uma postura rígida. Tentei entrar em contato com você no fim de semana. Eu estava ocupado com assuntos de aquisição. Abri a pasta contendo suas avaliações de desempenho. Como você pode imaginar? Há muito a se considerar ao integrar duas empresas. Caroline, Sra. Westfield, deveríamos discutir o aspecto pessoal desta situação. Eu levantei uma sobrancelha. Existe um aspecto pessoal na aquisição de um negócio? Sua mandíbula apertou. Você sabe o que quero dizer. Nossa história. O que aconteceu entre nós. História antiga. Eu disse com desdém. Garanto-lhe, Sr. Evans, que meu único interesse no TechSphere é profissional. Agora, vamos discutir sua função e desempenho. Durante os 30 minutos seguintes, descrevi metodicamente os problemas do seu departamento. Queda nas vendas, má gestão da TAIS, equipe, metas não cumpridas e estratégias desatualizadas. A cada ponto, seu rosto ficava mais vermelho. Essas avaliações são tendenciosas. Ele finalmente interrompeu. As vendas caíram em toda a empresa devido às condições de mercado. Interessante, respondi, deslizando outro documento pela mesa. Porque as vendas da Pinnacle no mesmo segmento de mercado aumentaram 12% durante o mesmo período. Talvez não seja o mercado, mas a liderança. Os dedos de Robert enrolaram-se nos braços da cadeira. O que você quer, Caroline? Apenas me diga. Fechei a pasta e recostei-me. Do ponto de vista empresarial, a atitude lógica seria encerrar seu cargo. Seu desempenho não justifica a retenção. A cor desapareceu de seu rosto. Você não pode. Eu posso, interrompi. Mas também estou ciente de que mudanças abruptas de liderança podem ser perturbadoras durante as aquisições. Portanto, estou oferecendo uma alternativa. A esperança brilhou em seus olhos. Que alternativa? Uma posição diferente, com mudanças significativas nas suas responsabilidades e remuneração. Um rebaixamento, disse ele categoricamente. Um realinhamento. Corrigi. Você se reportará diretamente ao novo diretor de vendas da Pinnacle, que supervisionará os departamentos fundidos. Seu salário será ajustado para refletir sua nova função, é claro. Por quanto? Redução de 40%, além de níveis de comissão reestruturados. Robert riu amargamente.
Essa é a sua vingança? Cortar meu salário e me tornar um subordinado? Sorri pela primeira vez desde que ele entrou na sala. Não é vingança, Robert. Negócios. Você está tendo um desempenho insatisfatório, mas ainda tem conhecimento institucional que pode ser valioso durante a transição. Estou lhe oferecendo uma chance de provar seu valor em uma função mais adequada às suas habilidades atuais. Seu rosto escureceu. E se eu recusar? Indenização padrão conforme descrito em seu contrato. 2 meses de pagamento, bônus rateados, se aplicável. Eu fiz uma pausa. Embora eu deva mencionar que os pacotes de indenização de executivos estão entre as primeiras coisas que estão sendo analisadas por nossa equipe jurídica. Pode haver cláusulas sobre rescisão durante os períodos de aquisição que podem afetar os termos. Robert olhou para mim, a compreensão surgindo em seu rosto. Você pensou em tudo, não é? É meu trabalho pensar em tudo. Algo que você possa ter apreciado durante nosso casamento. Fechei o arquivo dele. Você tem até o final da semana para decidir. Enquanto isso, você trabalhará com Ethan para informar a equipe da Pinnacle sobre as operações e projetos atuais do seu departamento. E Melissa, o que você está planejando para ela? Isso é entre a Sra. Porter e eu, respondi friamente. A menos que haja um motivo profissional para você precisar saber sobre a situação de outro chefe de departamento? A implicação era clara. Se ele admitisse um relacionamento pessoal com Melissa, estaria confessando uma violação da política da TechSphere sobre relacionamentos entre supervisores e subordinados. Outro motivo pelo qual eu poderia demiti-lo. Robert ficou rígido. Isso é tudo? Por agora. Apertei o interfone. Ethan, por favor, acompanhe o Sr. Evans até a sala de conferência B, onde a equipe da Pinnacle está esperando. Quando Robert chegou à porta, chamei-o. Ah, e Sr. Evans, eu apreciaria discrição em relação à nossa conexão passada. Seria lamentável se os funcionários pensassem que fatores pessoais estavam influenciando as decisões de negócios. O olhar que ele me deu poderia ter congelado o próprio inferno. Então ele se foi, a porta fechando suavemente atrás dele. Permiti-me um momento de satisfação antes de me preparar para a entrevista de Melissa. A primeira fase do meu plano estava em andamento. As 2 horas entre a partida de Robert e a consulta marcada de Melissa me deram tempo para me preparar. Revisei novamente seu arquivo pessoal, notando as rápidas promoções que coincidiram com seu caso com Robert. Gerente de atendimento ao cliente aos 29 anos e apenas 3 anos de experiência no setor. Impressionante, se tivesse sido conquistado, por mérito. Sra. Westfield? Ethan apareceu na porta. A Sra. Porter está aqui às 11 horas. Mande-a entrar. Melissa Porter entrou com a confiança praticada de uma mulher que aprendeu a navegar nos espaços corporativos, tanto com charme quanto com competência. Cabelo loiro elegante, terno feito sob medida, maquiagem perfeita. Ela claramente fez um esforço, assim como Robert. Ao contrário dele, ela não me reconheceu imediatamente. Já se passaram 3 anos e nosso único encontro foi breve. Naquela noite, fui inesperadamente ao escritório de Robert e os encontrei juntos. Sra. Porter, obrigado por ser rápida. Apontei para a cadeira à minha frente. Por favor, sente-se. Ela sentou-se, cruzando as pernas e endireitando a coluna. É um prazer finalmente conhecê-la, Sra. Westfield. Estamos todos muito entusiasmados com a aquisição. Você é? Eu sorri, estudando seu rosto. Mesmo que as aquisições normalmente signifiquem mudanças organizacionais significativas, um lampejo de incerteza cruzou suas feições antes que sua máscara profissional voltasse ao lugar. A mudança traz oportunidades, disse ela suavemente. Acredito na visão da Pinnacle e estou ansioso para fazer parte dela. Abri o arquivo dela. Vamos falar sobre sua função atual. Você cresceu rapidamente na TechSphere. Orgulho brilhou em seus olhos. Acredito em trabalhar duro e provar meu valor. De fato, você ingressou na empresa há 4 anos como assistente.
Executivo do diretor de marketing. Em um ano, você foi transferido para vendas como assistente de Robert Evans. 6 meses depois, você foi promovido a líder da equipe de atendimento ao cliente e 8 meses depois, a gerente. Levantei os olhos do arquivo. Essa é uma trajetória e tanto. Ela sorriu com confiança. Sempre aprendi rápido. Claramente. Embora eu note que suas avaliações de desempenho de seu tempo em marketing foram meramente satisfatórias. Nada que sinalizasse potencial de gerenciamento futuro. Virei uma página. Então, de repente, depois de passar para vendas, avaliações elogiosas. Tudo escrito por Robert Evans. Seu sorriso vacilou ligeiramente. O Sr. Evans reconheceu qualidades em mim que meu supervisor anterior não reconheceu. Tenho certeza que sim. Fechei o arquivo. Sra. Porter, você está familiarizada com a política da TechSphere sobre relacionamentos pessoais entre supervisores e subordinados? A cor desapareceu de seu rosto. Sim. A seção 4.3 do Manual do Funcionário exige a divulgação de tais relacionamentos ao RH para evitar conflitos de interesse e favoritismo. Inclinei minha cabeça. Seu relacionamento com o Sr. Evans foi divulgado quando ele era seu supervisor direto? Melissa se mexeu na cadeira. Nosso relacionamento começou após minha transferência para o atendimento ao cliente. Foi isso? Removi um documento da pasta. Porque tenho depoimentos de testemunhas sugerindo o contrário. 3 ex-funcionários, que observaram interações inadequadas enquanto você ainda era assistente dele. Sua mandíbula apertou. Essas seriam alegações, não fatos. É verdade, eu admiti. Embora combinado com o momento de suas promoções e a influência do Sr. Evans nessas decisões, isso cria um padrão preocupante. Você está me demitindo porque estou namorando Robert? Ela perguntou sem rodeios. Eu levantei uma sobrancelha. Isso seria ilegal, Sra. Porter. Estou avaliando sua posição com base no desempenho e na adequação organizacional da empresa reestruturada. E meu desempenho? Peguei outro documento. As métricas de satisfação do cliente do seu departamento diminuíram 18% desde que você assumiu. Os tempos de resposta aumentaram, as taxas de resolução caíram e sua equipe tem uma das maiores taxas de rotatividade da empresa. Ela se inclinou para a frente. Esses números não contam toda a história. Estamos com falta de pessoal e... Todos. Os departamentos afirmam ter falta de pessoal, Sra. Porter. Gerentes eficazes se adaptam às restrições. Deixei os papéis de lado. No entanto, como o Sr. Evans, você tem conhecimento institucional que pode ser valioso durante esta transição. A esperança brilhou em seus olhos. Então, minha posição está segura? Não está estruturado atualmente, respondi. Os departamentos de atendimento ao cliente de ambas as empresas serão fundidos sob o atual diretor da Pinnacle. Estou oferecendo a você uma posição como líder de equipe dentro dessa estrutura. Sua boca se abriu em choque. Um rebaixamento? Voltar para onde eu estava há 2 anos? Com um reajuste salarial correspondente, sim. Isso é por causa de Robert, ela disse categoricamente. Você é a ex-mulher dele, não é? Isso é pessoal. Eu sorri friamente. Alguém está compartilhando informações confidenciais com você, Sra. Porter. Isso é preocupante do ponto de vista profissional. Ela corou. Todo mundo está falando sobre isso. A ex-mulher que comprou a empresa do marido por vingança. É essa a narrativa que o Sr. Evans está promovendo? Recostei-me na cadeira. Interessante que ele tenha escolhido reconhecer publicamente nossa conexão passada depois que eu solicitei especificamente discrição. Outro exemplo de mau julgamento da parte dele. Os olhos de Melissa se estreitaram. Você não pode fazer isso, é discriminatório. O que descrevi é uma decisão de negócios baseada em questões de desempenho documentadas e na reestruturação padrão de aquisições. Seu relacionamento pessoal com um colega é irrelevante, a menos que viole a política da empresa. Empurrei um documento sobre a mesa. Suas opções estão descritas aqui. Aceitar o cargo de líder de equipe com remuneração ajustada ou
Um pacote de indenização padrão. Ela não tocou no papel. E se eu afirmar que isso é retaliação? Você pode seguir esse caminho, eu disse calmamente. Embora você deva saber que a equipe jurídica da Horizon já preparou uma resposta, que inclui seus dados de desempenho, violações de políticas e depoimentos de testemunhas. Somos bastante minuciosos. Sua fachada confiante rachou. Você está planejando isso? Essa aquisição? Por cerca de 9 meses. O plano de reestruturação? Procedimento padrão para todas as nossas aquisições. Eu sorri. Nada pessoal, Sra. Porter. Apenas negócios. Mentira pairava entre nós, reconhecida, mas não abordada. Melissa finalmente pegou o documento, a mão tremendo ligeiramente. Quanto tempo tenho para decidir? O mesmo que o Sr. Evans. Até sexta. Verifiquei meu relógio. Ethan irá levá-lo à sala de conferência C, onde você informará a equipe da Pinnacle sobre as operações do seu departamento. Ela se levantou, segurando o papel. Sabe, ele a deixou porque você era fria e obcecada pela carreira, muito ocupada construindo seu império secreto para ser uma esposa de verdade. Foi isso que ele te contou? Eu perguntei, imperturbável. Fascinante, já que ele nunca soube do meu império até sábado à noite. Isso prejudica sua narrativa, não é? Seu rosto ficou vermelho de raiva ou vergonha. Talvez ambos. Mais uma coisa, Sra. Porter. Acrescentei quando ela chegou a... Porta. Se você e o Sr. Evans decidirem permanecer na empresa, toda a comunicação entre vocês deverá ser estritamente profissional. Qualquer aparência de conluio ou interrupção coordenada resultará em rescisão imediata. Entendido? Ela assentiu, rigidamente, e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, me permitiu um pequeno sorriso de satisfação. Primeira fase concluída. Tanto Robert quanto Melissa tiveram a mesma escolha impossível: aceitar a humilhação ou ir embora com uma compensação mínima. De qualquer forma, eles sofreriam, profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Na hora do almoço, o andar executivo fervilhava de rumores. Pude sentir os olhares enquanto caminhava até o elevador com Sarah, que havia chegado no meio da manhã para participar das reuniões de avaliação executiva. Você causou uma boa impressão, ela murmurou enquanto as portas se fechavam. Especialmente no 8º andar. Atendimento ao cliente. Eu balancei a cabeça. Melissa deve estar compartilhando sua perspectiva. Junto com Robert do 10º andar. Eles estão pintando você como uma ex-mulher vingativa em uma missão de vingança. Deixe-os, respondi. A sua narrativa só funciona se as pessoas acreditarem que o seu desempenho justifica suas posições, o que os dados contradizem claramente. Saímos no térreo e caminhamos em direção ao bistrô sofisticado do outro lado da rua, onde havíamos reservado uma sala de jantar privativa. Davis ligou, disse Sarah enquanto nos acomodávamos em nossa mesa. O conselho quer uma atualização sobre o cronograma da reestruturação. Diga a eles que estamos procedendo conforme planejado. Avaliações iniciais hoje, planos de fusão de departamentos na quarta-feira, organograma final na sexta-feira. Desdobrei meu guardanapo. E lembre-os de que os números do 4º trimestre do TechSphere foram ainda piores do que os números divulgados sugeriam. Nossas mudanças são justificadas. Eles não estão preocupados com as mudanças, disse Sarah cuidadosamente. Eles estão preocupados com a percepção se a narrativa da ex-mulher ganhar força. Eu coloquei meu cardápio. O conselho sabia da minha conexão com o TechSphere antes de prosseguirmos. Eles aprovaram a aquisição de qualquer maneira, com o entendimento de que todas as decisões seriam justificadas pelos negócios. E eles são, eu insisti. Você viu os números. Sarah assentiu em concessão. Apenas esteja preparado para um escrutínio adicional sobre a situação de Robert e Melissa. Como se convocado por suas palavras, meu telefone vibrou com uma mensagem de Ethan. Sr. Evans pedindo para falar com você novamente.
Diz que é urgente. Falando em situações. Murmurei, mostrando a mensagem a Sarah. Você vai vê-lo? Eu considerei por um momento. Sim, mas não em particular. Diga a Ethan para agendá-lo para a sessão de grupo das 15 horas com os outros gerentes de vendas. Sarah ergueu uma sobrancelha. Estratégico. Prático, eu corrigi. Não confio nele para não fazer acusações se estivermos sozinhos. Depois do almoço, passei 1 hora com a equipe técnica da TechSphere, genuinamente impressionado com suas inovações, apesar da má gestão administrativa da empresa. Às 14h45, eu estava de volta ao escritório do CEO, me preparando para a reunião de gerenciamento de vendas. A sala de conferências já estava meio cheia quando cheguei. 5 homens e uma mulher, todos com o olhar ligeiramente desesperado de executivos que sabiam que o seu futuro estava em jogo. Robert chegou por último, cerrando a mandíbula quando percebeu que não conseguiria sua audiência privada. Obrigado a todos por arranjarem tempo, comecei, sentando-me à cabeceira da mesa. Eu queria discutir a integração de nossas abordagens de vendas em ambas as empresas. Durante a hora seguinte, conduzi uma conversa produtiva sobre estratégias de mercado, relacionamento com clientes e estrutura organizacional. Durante todo o tempo, Robert permaneceu estranhamente quieto, contribuindo apenas quando abordado diretamente. 1. Último ponto. Eu disse quando a reunião chegou ao fim. O diretor de vendas da Pinnacle, Marcus Chen, estará aqui amanhã para se reunir com cada um de vocês individualmente. Ele fará recomendações sobre a estrutura final de vendas com base em suas informações e dados de desempenho. Enquanto os outros saíam, Robert demorou-se. Eu sabia que ele faria isso. Você ignorou minhas mensagens, disse ele quando ficamos sozinhos. Estive em reuniões o dia todo. Respondi, reunindo minhas anotações. E sua solicitação não especificou um propósito comercial. Você sabe por que eu precisava falar com você. Robert sibilou, aproximando-se. Esta charada foi longe o suficiente, Caroline. Eu levantei uma sobrancelha. Que charada seria essa? Essa fantasia de vingança de aquisição corporativa. Você deixou claro o que queria. Você é poderoso, bem-sucedido e me enganou. Parabéns. Seu tom gotejava sarcasmo. Agora podemos discutir termos razoáveis? Eu descrevi termos razoáveis esta manhã, respondi friamente, com base no seu desempenho e na organização reestruturada. Um corte salarial de 40% e um rebaixamento não são razoáveis. Ele retrucou. Nem o que você está fazendo com Melissa. A situação da Sra. Porter foi discutida com ela em particular, assim como a sua foi com você. Fui em direção à porta. Se você está coordenando respostas, isso levanta preocupações adicionais sobre os limites profissionais. Robert bloqueou meu caminho. Caroline, por favor, ficamos casados por 12 anos. E você acabou com o casamento da sua assistente, eu o lembrei. As ações têm consequências, Robert, na vida e nos negócios. Então isso é um castigo, disse ele categoricamente. Isso é negócio, corrigi. Seu departamento está com desempenho insatisfatório, assim como o da Sra. Porter. A reestruturação reflete essa realidade. Besteira. Sua voz aumentou, fazendo com que as cabeças se voltassem na área aberta do escritório além da sala de conferências. Você mirou no TechSphere por minha causa. Eu sorri levemente. Seu senso de importância é realmente notável. O TechSphere tem sido subvalorizado há anos devido a ineficiências de gerenciamento. Fazia sentido financeiro, independentemente do seu emprego aqui. Eu não acredito em você. Sua crença é irrelevante para a situação em questão. Eu passei por ele. Agora, se não houver mais nada, tenho outras reuniões marcadas. Robert pegou meu braço. Espere. O contato foi breve, seu aperto frouxo, mas ultrapassou os limites. Olhei incisivamente para sua mão até que ele me soltou,
perfeitamente consciente dos funcionários observando através das paredes de vidro. Sr. Evans, eu disse. Minha voz carregando apenas o suficiente para ser ouvida por aqueles mais próximos da porta. O contato físico com colegas é inadequado em um ambiente profissional. Por favor, lembre-se disso em interações futuras. Seu rosto ficou vermelho quando ele percebeu a armadilha em que havia caído. Um executivo sênior que contratasse uma superiora levantaria suspeitas em qualquer empresa, mas especialmente em uma empresa em reestruturação, onde cada passo em falso poderia justificar a demissão. Isso não acabou, ele murmurou enquanto eu me afastava. Na verdade, respondi sem me virar. No final do dia, encontrei-me com todos os chefes de departamento do TechSphere. A maioria eram profissionais competentes e preocupados com o futuro. Assegurei aos eficazes que as suas posições estavam seguras, ao mesmo tempo que deixei claro aos que tinham um desempenho inferior que as mudanças estavam a caminho. Às 18h30, Sarah juntou-se a mim no escritório do CEO, onde eu estava revisando as anotações do dia. Dia produtivo? Ela perguntou, sentando-se à minha frente. Muito. Há algum talento sólido aqui, enterrado sob uma liderança fraca. Fechei meu laptop. Como foi a avaliação da equipe financeira? Melhor do que o esperado. O CFO deles é realmente muito bom, apenas prejudicado pelas decisões executivas. Ela me entregou uma pasta. Sinalizei 3 analistas financeiros para bônus de retenção para mantê-los durante a transição. Digitalizei o documento, balançando a cabeça em aprovação. O conselho se acalmou? Um pouco. Davis enviou-lhes os relatórios de avaliação preliminares que apoiam a nossa abordagem de reestruturação. Ela hesitou. Houve um incidente com Robert Evans esta tarde? Uma pequena questão de limite, eu disse com desdém. Nada significativo. Já está circulando pelas 2 empresas. O ex-marido ameaça fisicamente a ex-mulher CEO. Eu fiz uma careta. Isso é um exagero. Ele tocou meu braço. As percepções são importantes, Caroline. Especialmente com a narrativa já se formando. Sarah inclinou-se para a frente. Isso poderia funcionar a nosso favor, desacreditando-o, ou poderia validar as alegações de que esta aquisição é pessoal. Eu considerei isso. Vamos nos adiantar. Faça com que o RH emita um lembrete geral sobre a conduta profissional durante o período de transição. Sem nomes, apenas padrões. Dessa forma, se surgirem outros problemas, estabelecemos expectativas. Sarah assentiu. E o seu jantar com Davis hoje à noite? Ele vai querer discutir isso. Eu cuido de Davis, assegurei a ela. Ele confia no meu julgamento. Depois que Sarah saiu, permaneci na recepção, olhando a cidade enquanto anoitecia. O primeiro dia correu basicamente como esperado. Robert e Melissa enfrentaram escolhas impossíveis. Seus colegas foram se distanciando, sentindo para que lado soprava o vento. O conselho estava preocupado, mas não interveio. Tudo estava acontecendo conforme o planejado. Meu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Você não vai escapar impune disso. Há coisas que você não sabe que podem arruiná-lo. Roberto ou Melissa? O tom sugeria Robert. Ele sempre foi propenso a ameaças vagas quando encurralado. Salvei a mensagem em meu arquivo de evidências e bloqueei o número. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Ethan entrou com uma expressão preocupada. Senhora Westfield, a segurança ligou. A senhora Porter está no saguão, insistindo em vê-la. Ela disse que é urgente. Verifiquei a hora. Quase 19 horas. Ela disse sobre o que se trata? Só que é pessoal e urgente. Ele se mexeu desconfortavelmente. Ela parece angustiada. Interessante. Eu esperava que Robert desse o próximo passo, e não Melissa. Faça com que a segurança a acompanhe, decidi. E Ethan, por favor, fique ao alcance da voz. Posso precisar de uma testemunha. 5 minutos depois,
Melissa irrompeu no escritório, seu polimento anterior visivelmente diminuído. Seus olhos estavam avermelhados, seu cabelo levemente desgrenhado. O que é que você fez? Ela exigiu sem preâmbulos. Permaneci sentado, mantendo a compostura. Você precisará ser mais específica, Sra. Porter. Para Roberto. Ela bateu as mãos na mesa. Ele está falando sobre ir embora, me deixar sair da cidade. Ele diz que não adianta brigar com você. As decisões pessoais do Sr. Evans não são da minha conta, respondi friamente. A menos que afetem suas obrigações profissionais durante o período de transição. Não finja que isso não é exatamente o que você queria. Ela sibilou. Para nos separar, para punir nós dois. Eu a estudei cuidadosamente. A angústia genuína em seus olhos era reveladora. Talvez ela realmente amasse Robert, ou pelo menos acreditasse que sim. Sra. Porter, seu relacionamento com o Sr. Evans é problema seu, eu disse uniformemente. Meu interesse é unicamente reestruturar esta empresa para obter um desempenho ideal. Mentiroso, ela cuspiu. Você está planejando isso desde que descobriu sobre nós. Esperando, observando, procurando o momento perfeito para atacar. Eu permiti um pequeno sorriso. Isso lhe dá muito mais importância em minha vida do que você realmente tinha, Sra. Porter. Eu mal pensei em qualquer um de vocês até que o TechSphere apareceu em nosso radar de aquisições. Ela riu amargamente. Certo. Foi apenas uma coincidência que você comprou a mesma empresa onde nós dois trabalhamos. Uma decisão de negócios calculada, corrigi. A posição de mercado e os ativos tecnológicos da TechSphere eram atraentes apesar de suas deficiências gerenciais. Por que você está fazendo isso com ele? A raiva em sua voz deu lugar a uma súplica. Se você quer punir alguém, me castigue. Fui eu quem o perseguiu. Isso foi inesperado. Uma lealdade que eu não esperava, ou uma estratégia para se salvar. Essa conversa é inapropriada, eu disse com firmeza. Se você tiver dúvidas sobre sua posição, coloque-as por escrito para consideração do RH. Ele estava certo sobre você, ela disse, sua voz endurecendo novamente. Frio, calculador, incapaz, de emoções reais. Não é de admirar que ele tenha se voltado para outra pessoa. Senti uma pontada de raiva genuína, mas a reprimi. É essa a narrativa que ajuda você a dormir à noite, Sra. Porter? Que a infidelidade de Robert foi de alguma forma justificada pelas minhas deficiências? Que conveniente. Ela se encolheu, como se eu tivesse batido nela. Suas escolhas trouxeram você aqui, continuei. Não é meu. Vocês dois escolheram violar limites éticos, compromissos pessoais e padrões profissionais. Agora estão enfrentando as consequências dessas escolhas. Então você admite que isso é uma questão de vingança? Ela pressionou. Não admito nada disso. Eu me levantei, sinalizando o fim da nossa conversa. O que direi é que a integridade é importante nos negócios e na vida. Talvez esta situação ensine a ambos essa valiosa lição. Melissa me encarou por um longo momento, com lágrimas brotando de seus olhos. Ele nunca vai me escolher em vez de sua carreira. Você sabia disso, não é? Você sabia exatamente o que aconteceria quando nos oferecesse rebaixamentos. Pela primeira vez, senti uma pontada de simpatia. Ela estava certa. Eu sabia. O padrão de Robert era previsível. Autopreservação acima de tudo. Mais uma vez, seu relacionamento com o Sr. Evans não é da minha conta, eu disse, suavizando um pouco meu tom. Mas, pelo que vale, Sra. Porter, qualquer pessoa que a deixe quando as coisas ficam difíceis não é alguém que vale a pena manter. A confusão passou por seu rosto com minha mudança repentina. Ethan irá acompanhá-la até a saída. Acrescentei, apertando o interfone. Lembre-se de que amanhã é dia de trabalho e os padrões profissionais se aplicam independentemente das circunstâncias pessoais. Depois que ela saiu, afundei na cadeira, estranhamente perturbado pelo encontro. Eu esperava satisfação com o sofrimento deles, mas a angústia de Melissa parecia quase
excessiva para um relacionamento de 3 anos construído sobre enganos. Talvez houvesse aspectos da conexão deles que eu não entendia. Meu telefone tocou com uma mensagem de Davis. Carro da cidade lá embaixo para jantar. Membros do conselho se juntando a nós. Prepare-se para discutir a situação Evans Porter. Juntei minhas coisas, deixando de lado a inquietação momentânea. A segunda fase do meu plano começaria amanhã, e eu precisava garantir que o conselho continuasse apoiando, apesar das complicações pessoais. Enquanto descia de elevador, chegou outra mensagem, esta de um endereço de e-mail em vez de um número de telefone contornando meus bloqueios. Precisamos conversar sobre Nathan Chen. Amanhã, 7 horas, cafeteria do outro lado da rua. Venha sozinho ou tornarei público o que sei. Congelei, lendo a mensagem 2 vezes para ter certeza. Nathan Chen. Um nome do meu passado que não tinha nenhuma ligação com Robert, Techsphere ou minha vida atual. Um nome que ninguém deveria saber para usar contra mim. Pela primeira vez desde o início da aquisição, senti um tremor de medo genuíno. Alguém estava jogando um jogo que eu não havia previsto, com regras que não controlava. As portas do elevador se abriram e eu me recompus antes de entrar no saguão. Qualquer que fosse a ameaça que estivesse surgindo, eu a enfrentaria amanhã. Esta noite, eu tinha uma diretoria para tranquilizar e uma fachada para manter. A vingança perfeita exigia controle perfeito, e eu não tinha intenção de perdê-lo. Agora. A cafeteria estava quase vazia às 6h55. Escolhi uma mesa no canto de trás com visão clara de ambas as entradas. Pedi um expresso duplo e esperei. Minha noite foi agitada, com lembranças de Nathan Chen surgindo após anos de supressão cuidadosa. Nathan foi meu primeiro investidor na Horizon Ventures. E meu primeiro erro. Brilhante, mas antiético. Ele pressionou por atalhos que me recusei a seguir. Nossa separação foi confusa, cara e enterrada sob acordos de confidencialidade rígidos. Se alguém soubesse detalhes sobre Nathan, teria acesso a informações que eu considerava impenetráveis. Precisamente às 7 horas, a porta se abriu. Eu esperava Robert, talvez Melissa. Em vez disso, uma jovem que eu nunca tinha visto antes caminhou, diretamente até minha mesa. Senhora Westfield, disse ela, sentando-se no assento à minha frente. Obrigado por ter vindo. Ela tinha talvez 30 anos, olhos aguçados e o comportamento controlado de alguém acostumado a ambientes de alta pressão. Você me deixa em desvantagem, respondi, mantendo minha expressão neutra. Você sabe quem eu sou, mas eu não conheço você. Ela sorriu levemente. Eliza Chen, filha de Nathan. Coloquei cuidadosamente minha xícara de café expresso. Nathan nunca mencionou uma filha. Ele não teria feito isso. Minha existência foi cuidadosamente separada de sua vida profissional. Ela colocou uma pasta elegante sobre a mesa. Assim como o seu papel real na Horizon foi compartimentado do seu marido. Ex-marido. Corrigi automaticamente. O que você quer, Sra. Chen? Direto. Agradeço isso. Ela bateu na pasta. Quero um cargo na Horizon Ventures, de nível sênior, compatível com minhas qualificações. Eu levantei uma sobrancelha. Chantagem geralmente não é considerada uma qualificação. Considere isso uma tática de negociação única. Ela abriu a pasta e deslizou um documento sobre a mesa. Meu currículo. MBA em Harvard, 5 anos na Goldman Sachs, 3 na Blackstone. Estou qualificado para o que estou pedindo. Examinei o currículo impressionante. Se fosse legítima, ela era de fato qualificada. Super qualificada para a maioria dos cargos disponíveis na Horizon. E se eu me recusar a ser chantageado? Sua expressão permaneceu plácida. Então, certos documentos relativos às primeiras fontes de financiamento da Horizon e à saída do meu pai tornam-se públicos. Documentos que interessariam tanto à SEC quanto ao seu conselho. Esses documentos são cobertos por NDAs. NDAs. Que vinculam meu pai, não eu. Ela se inclinou para a frente.
Eu não sou o inimigo aqui, Sra. Westfield. Admiro o que você construiu. Quero fazer parte disso. Esta abordagem é simplesmente conveniente. Como você conheceu o TechSphere? Perguntei. Sobre Roberto? Há anos que acompanho as aquisições da Horizon, esperando o momento certo. Ela sorriu levemente. Quando o TechSphere apareceu no seu radar, eu fiz minha lição de casa. A conexão com seu ex-marido era perfeita demais para ser ignorada. Eu a estudei cuidadosamente. Sua compostura era impressionante. Ou ela era uma excelente blefadora ou realmente tinha cartas que valiam a pena jogar. O que exatamente você sabe sobre a saída de Nathan da Horizon? Tudo, ela respondeu simplesmente. Incluindo o verdadeiro motivo pelo qual você pagou a ele o triplo do valor de suas ações para desaparecer silenciosamente. Meu estômago apertou. Se ela realmente tivesse esses documentos... Você tem até sexta-feira. Ela continuou, levantando-se. Vice-presidente sênior de estratégia ou equivalente. O pacote de remuneração deve refletir a importância do cargo. E Robert? Qual é a sua ligação com ele? Ela fez uma pausa abotoando o casaco. Nenhum. Ele é um dano colateral no seu cenário de vingança, assim como você é um dano colateral potencial na minha estratégia de carreira. Ela colocou um cartão de visita sobre a mesa. Minhas informações de contato. Estou ansioso para ouvir de você, Sra. Westfield. Depois que ela saiu, permaneci sentado com a mente acelerada. Se Eliza Chen tivesse a documentação que reivindicou, isso poderia inviabilizar não apenas a aquisição da TechSphere, mas potencialmente a própria Horizon. O conselho questionaria o meu julgamento, os investidores poderiam desistir e a narrativa cuidadosamente construída da minha carreira seria desfeita. Eu precisava de tempo para investigar, para verificar suas afirmações e identidade. Mas tempo era o único recurso que eu não tinha, não com a reestruturação do TechSphere em andamento e o conselho já nervoso com as conexões pessoais envolvidas. Meu telefone tocou. Sarah. Onde você está? Davis está procurando por... Você. A equipe da Pinnacle está esperando para iniciar as reuniões de integração do departamento. Estarei aí em 10 minutos, respondi, juntando minhas coisas. E Sarah? Preciso de uma verificação profunda de antecedentes. Meu nome é Eliza Chen, alegando ser filha de Nathan Chen. Prioridade 1. Nathan Chen? A surpresa em sua voz era evidente. Achei que esse capítulo estava encerrado. Eu também. Apenas me traga tudo o que puder, o mais rápido possível. Cheguei à sede da TechSphere e encontrei o saguão fervilhando de energia nervosa. Os funcionários se reuniam em pequenos grupos, as conversas morrendo conforme eu passava. Os rumores estavam claramente se espalhando. Davis me encontrou no elevador. Precisamos conversar antes da primeira reunião. Na privacidade do elevador ascendente, ele não perdeu tempo. Robert Evans apresentou uma queixa formal ao RH. Alega que você está usando a aquisição para vingança pessoal relacionada ao seu divórcio. Isso era previsível, respondi calmamente. Seu desempenho não justifica sua posição e ele está em busca de vantagem. Ele também alega que você o assediou sexualmente durante seu casamento, criando um ambiente de trabalho hostil que o levou a buscar conforto em outro lugar. Isso me deixou paralisado. Ele está reivindicando o quê? Davis me entregou um tablet com o formulário de reclamação. Com certeza, Robert elaborou uma narrativa elaborada apresentando-se como vítima do meu suposto comportamento controlador, culminando em alegações de que eu havia usado o sexo para manipulá-lo durante todo o nosso casamento. Isso é um absurdo, eu disse, devolvendo o tablet quando as portas do elevador se abriram. Completamente fabricado. Eu sei, disse Davis, calmamente. Mas isso complica as coisas. O conselho está preocupado com a publicidade potencial. Eles estão sugerindo que talvez precisemos acelerar sua demissão para fazer com que isso desapareça. Absolutamente não, respondi bruscamente. Isso é exatamente o que ele quer. Evitar as consequências de seu fraco desempenho bancando a vítima.
Se cedermos a isso, estaremos estabelecendo um precedente perigoso. Davis suspirou. Concordo, mas precisamos agir com cautela. Qualquer resposta que pareça motivada pessoalmente apenas fortalecerá seu caso. Chegamos ao escritório do CEO, onde Ethan esperava com a programação do dia. A equipe da Pinnacle está reunida na sala de conferência A, relatou. O Sr. Evans ligou para dizer que se atrasará para a revisão agendada do departamento devido a uma reunião com seu advogado. Claro que ele vai, eu murmurei. Ajuste o cronograma de acordo. Prosseguiremos primeiro com os outros departamentos. Quando Ethan saiu, virei-me para Davis. Deixe o RH lidar com a reclamação de Robert através de protocolos padrão. Documente tudo, mas não dê tratamento especial. Enquanto isso, prosseguimos com a reestruturação exatamente como planejado. Davis assentiu, embora sua expressão permanecesse preocupada. E Melissa Porter? E ela? A segurança relatou sua reunião fora do expediente ontem. Ela estava emocionada. Sentei-me atrás da mesa. Ela está processando as consequências de suas escolhas. Nada mais. Apenas tome cuidado, Caroline. Envolvimentos pessoais tornam decisões de negócios confusas. Ele se dirigiu para a porta. Eu administrarei as reuniões da equipe Pinnacle esta manhã. Reserve algum tempo para traçar estratégias para sua resposta à reclamação de Evans. Depois que ele saiu, abri a reclamação completa em meu tablet seguro. A narrativa de Robert foi construída de forma astuta, apenas o suficiente de verdade misturada com mentiras para torná-la verossímil. Sim, eu estava focado na minha carreira durante o nosso casamento, mas as alegações de manipulação e abuso emocional eram pura ficção. Mais preocupante foi a sua caracterização da aquisição em si como a culminação de um padrão de comportamento controlador. Ele se pintou como um profissional dedicado sendo vítima de uma ex-mulher vingativa, com recursos corporativos ilimitados. Uma notificação apareceu na minha tela. Um e-mail de Melissa Porter solicitando uma reunião para discutir uma possível resolução para a situação atual. Momento interessante. Eles estavam coordenando ou ela estava fazendo sua própria peça? Encaminhei o e-mail para o RH com instruções para agendar a reunião com os protocolos adequados em vigor. Nenhuma conversa privada que mais tarde pudesse ser descaracterizada. Meu telefone tocou com uma mensagem de Sarah. Antecedentes preliminares confirmam a existência de Eliza Chen, MBA em Harvard verificado, trabalhando na conexão com Nathan e nos supostos documentos. Outra peça do quebra-cabeça cada vez mais complexo. Eu precisava me concentrar em uma ameaça de cada vez. A reclamação de Robert foi imediata e potencialmente prejudicial à aquisição. A chantagem de Eliza Chen poderia esperar algumas horas. Passei a manhã com a equipe jurídica, desmontando metodicamente as reivindicações de Robert com documentação. Suas avaliações de desempenho anteriores ao nosso divórcio mostraram problemas consistentes no cumprimento das metas. Os e-mails demonstraram sua resistência ao feedback construtivo. Os registros financeiros revelaram a contribuição decrescente de seu departamento para os resultados financeiros do TechSphere. Isso é substancialmente sólido, concluiu nosso principal advogado. Mas a percepção é importante nestes casos. O momento da aquisição em relação ao seu divórcio cria uma questão de aparência que precisamos resolver. Sugestões? Perguntei. Evite decisões diretas sobre a posição de Evans. Deixe a equipe da Pinnacle fazer recomendações com base apenas em dados de desempenho. Crie distância. Foi um conselho sensato, embora frustrante. Eu balancei a cabeça em concordância. Elabore a documentação de recusa. Assinarei imediatamente. Ao meio-dia, a recusa foi protocolada no RH e na diretoria. Eu continuaria envolvido na reestruturação mais ampla, mas delegaria todas as decisões relativas a Robert e Melissa à equipe da Pinnacle, com Davis como autoridade final. Eu estava revisando as avaliações do departamento naquela manhã quando Ethan apareceu na porta. A Sra. Porter está aqui para sua reunião agendada com o RH.
Eles estão instalados na sala de conferência D com o equipamento de gravação conforme solicitado. Obrigado. Respondi, reunindo minhas anotações. O Sr. Evans já chegou? Não, mas ele ligou para reagendar a revisão do departamento para amanhã de manhã. Disse que vai se reunir com o advogado o dia todo. Conveniente, murmurei. Certifique-se de que a equipe da Pinnacle continue a avaliação de seu departamento sem ele. Precisamos desses dados independentemente de sua disponibilidade. A reunião do RH com Melissa foi formal. 2 representantes do RH, o consultor jurídico e Davis presentes como testemunhas. Ela pareceu surpresa com a comitiva. Pensei que iríamos conversar em particular, disse ela enquanto eu me sentava. Dada a natureza sensível da reestruturação em curso e das reclamações recentes, todas as reuniões estão a ser conduzidas, com protocolos apropriados, expliquei. Seus olhos se estreitaram. Reclamações recentes? Robert, você quer dizer? Não tenho liberdade para discutir assuntos de RH de outros funcionários. Respondi de forma neutra. Você solicitou esta reunião, Sra. Porter. O que você gostaria de discutir? Ela hesitou, recalibrando claramente sua abordagem diante do público inesperado. Eu queria discutir minha posição na organização reestruturada. Como expliquei anteriormente, os departamentos de atendimento ao cliente estão sendo fundidos, com posições ajustadas de acordo. Suas opções permanecem como apresentadas. E se eu pudesse demonstrar um valor maior para a empresa do que o anteriormente reconhecido? Um pivô interessante. Estou sempre aberto a revisar dados adicionais de desempenho. Ela puxou um pendrive da bolsa. Isto contém documentação que pode lhe interessar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O diretor de RH interveio. Sra. Porter, toda a documentação de desempenho deve ser enviada através dos canais apropriados. Não podemos aceitar unidades externas devido a protocolos de segurança. Melissa sorriu com força. Isto não são apenas dados de desempenho. São evidências de práticas comerciais impróprias que a Sra. Westfield deveria estar ciente antes de finalizar a aquisição. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Davis se inclinou para a frente. Que tipo de práticas impróprias? Irregularidades. Nos relatórios financeiros, principalmente. Ela respondeu olhando diretamente para mim. Datado de aproximadamente 3 anos. A linha do tempo não foi coincidência. Por volta de quando Robert e Melissa começaram seu caso, e pouco antes de revelarem e terminarem meu casamento. Se você estiver ciente de impropriedades financeiras, você tem a obrigação de denunciá-las através dos canais adequados, afirmou nosso consultor jurídico com firmeza. A tentativa de usar essas informações como alavancagem pode ser interpretada como extorsão. A compostura de Melissa vacilou ligeiramente. Não estou aproveitando nada. Estou oferecendo informações relevantes para a aquisição. Então entregue-o à equipe financeira que conduz a auditoria padrão. Eu disse, mantendo a voz calma. Se houver questões legítimas, elas serão tratadas de forma adequada. E minha posição? Ela pressionou. Será avaliado com base nos seus dados de desempenho, como os de todo mundo, respondi. Seu conhecimento de possíveis irregularidades financeiras não altera essa avaliação. Ela olhou para mim por um longo momento, e então se levantou abruptamente. Tudo bem, vou enviar isso através dos canais apropriados, mas quando você vir o que está acontecendo aqui, poderá reconsiderar o valor que agrego à organização. Depois que ela saiu, Davis se virou para mim. O que foi isso? Não tenho certeza, admiti. Ou uma estratégia desesperada para salvar o emprego, ou algo mais preocupante. Procurei o advogado. Certifique-se de que o pendrive vá diretamente para a equipe de auditoria. Quero saber exatamente o que ela tem antes de tentar usá-lo em outro lugar. De volta ao escritório do CEO, liguei para Sarah. Alguma atualização sobre Eliza Chen? Está comprovado. Ela é filha de Nathan, de um relacionamento anterior ao envolvimento dele com a Horizon. As credenciais de Harvard são verificadas, assim como seu histórico de emprego.
E os documentos que ela afirma ter? Ainda investigando, mas Nathan transferiu ativos substanciais para um fundo em nome dela há cerca de 5 anos. O momento coincide com seu NDA renovado com a Horizon. As peças estavam se encaixando. Ele deu a ela a documentação como seguro, concluí. Provavelmente com instruções sobre como usá-lo se necessário. Provavelmente, Sarah concordou. A questão é, o que exatamente ela tem? Os acordos de confidencialidade originais cobriam o desacordo comercial legítimo. Mas se ela tiver documentação sobre o outro assunto, interrompi, não querendo explicar nem mesmo em uma linha segura. Sim, isso seria problemático. Como você deseja proceder? Poderíamos oferecer a ela uma posição conforme solicitado e neutralizar a ameaça. Eu considerei as opções. Ainda não. Continue a investigação de antecedentes. Quero saber tudo sobre ela antes de tomar qualquer decisão. E Sarah, verifique se há alguma conexão entre Eliza Chen e Robert Evans ou Melissa Porter. Este momento parece muito conveniente. Após a ligação, fiquei sentado em silêncio, contemplando a situação em rápida evolução. O que começou como um cenário simples de vingança estava se tornando cada vez mais complicado. A queixa de assédio de Robert, o misterioso pendrive de Melissa, a chantagem de Eliza Chen, 3 ameaças distintas convergindo simultaneamente. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Ethan entrou com um envelope. Isto acabou de ser entregue por correio, marcado como pessoal e confidencial. Abri e encontrei uma única folha de papel com uma mensagem digitada. A situação Chen é apenas o começo. A fundação da Horizon. Tem mais rachaduras do que você imagina. Afaste-se do TechSphere ou tudo desmoronará. Aviso final. Sem assinatura, sem fonte identificável. Quem entregou isso? Eu perguntei a Ethan. Serviço de correio padrão. A recepção tem os detalhes. Pegue-os, por favor, e peça à segurança a filmagem da chegada do mensageiro. Quando ele saiu, fotografei o bilhete e enviei para Sarah com uma breve mensagem. Novo desenvolvimento. Possível conexão com a situação de Chen. Atualize os protocolos de segurança imediatamente. Meu telefone tocou quase instantaneamente. Isso muda as coisas, disse Sarah sem preâmbulos. Alguém está coordenando essas ameaças. Concordo. Mas quem? Robert não tem recursos ou conexões para orquestrar algo tão complexo. Melissa pode, através de seus contatos com os clientes. Ou pode ser outra pessoa que se beneficia com o descarrilamento da aquisição. Eu considerei as possibilidades. Aumente a segurança na Horizon e na minha residência. E acelere o cronograma de reestruturação do TechSphere. Quero decisões, finais até quinta-feira, não sexta-feira. Isso é agressivo, advertiu Sarah. O conselho pode recuar. Diga a eles que identificamos possíveis irregularidades financeiras que exigem uma ação mais rápida. Não é mentira, dado o pendrive de Melissa. E Eliza Chen? Eu tomei uma decisão. Agende uma reunião para amanhã de manhã. Vou ouvi-la diretamente, ver o que ela realmente sabe versus o que ela está blefando. No final da tarde, o pendrive já havia sido analisado pela nossa equipe financeira. O seu relatório preliminar foi preocupante. Evidências de manipulação sistemática de receitas no departamento de vendas da TechSphere nos últimos 3 anos. Pequenos ajustes trimestre a trimestre. Não suficientes para levantar sinais de alerta individualmente, mas cumulativamente significativos. A documentação apontava Robert como o arquiteto do esquema, com provas de apoio que implicavam o CFO e, potencialmente, o próprio CEO. Os e-mails anexados mostraram seu conhecimento e aprovação das manipulações. O que estava notavelmente ausente era qualquer evidência que implicasse Melissa. Na verdade, ela apareceu em vários e-mails questionando as práticas, apenas para ser rejeitada por Robert e outros. Davis revisou as descobertas comigo com uma expressão sombria. Se isso persistir sob um exame mais minucioso, estamos analisando uma possível fraude.
O conselho vai querer tomar medidas imediatas, incluindo a demissão de todos os envolvidos, acrescentei, com potenciais consequências legais. Sim. Ele me estudou cuidadosamente. Isso complica sua história com Evans. Qualquer ação contra ele agora, mesmo completamente justificada, por esta evidência, ainda pode parecer motivada pessoalmente. Balancei a cabeça entendendo a implicação. Já estou afastado de decisões relativas à sua posição. O conselho deveria estabelecer um comitê independente para lidar com este aspecto da reestruturação. E a senhora Porter? Davis perguntou. A posição dela parece diferente à luz desses documentos. Ela parece ter sido uma espécie de denunciante, embora ineficaz. Isso também caberá ao comitê determinar, respondi, embora internamente estivesse reavaliando o papel de Melissa em todo esse cenário. Eu a julguei mal? Mais uma coisa, acrescentou Davis. O mensageiro que entregou aquela nota ameaçadora? Imagens de segurança mostram ele se reunindo brevemente com Evans no saguão do prédio ontem à tarde. A peça final se encaixou no lugar. Robert está orquestrando tudo isso. A reclamação, as evidências financeiras, a conexão com Eliza Chen. Ele está tentando criar caos suficiente para inviabilizar a aquisição ou forçar uma indenização generosa. É possível, concordou Davis. Embora conectá-lo a Eliza Chen pareça um exagero. Comece com a conexão óbvia, o nome. Chen não é incomum, mas Nathan Chen e Eliza Chen aparecerem neste cenário não é coincidência. Fiquei de pé, energizado pela clareza emergente. Faça com que a segurança... Detenha Robert se ele tentar entrar no prédio amanhã. Quero um inventário completo de todos os documentos e dispositivos aos quais ele tem acesso antes que ele possa destruir as provas. Quando Davis saiu para implementar essas medidas, meu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Encontre-me no bar do Riverside Hotel às 20 horas. Venha sozinho se quiser entender o que realmente está acontecendo. Melissa entrando em contato diretamente, ignorando os canais oficiais. Outra armadilha ou uma tentativa genuína de esclarecer o seu papel nesta teia cada vez mais emaranhada? A escolha cautelosa seria ignorar a mensagem, manter os limites profissionais e deixar a investigação prosseguir através dos canais adequados. Mas a cautela não construiu a Horizon Ventures e não resolveria a ameaça imediata a tudo pelo que trabalhei. Digitei uma breve resposta. 8h30. Somente área pública. A resposta dela veio rapidamente. Obrigado. Há mais coisas em jogo do que... Você imagina. Enquanto eu reunia minhas coisas para sair, Ethan apareceu com uma atualização final. A segurança informou que o Sr. Evans esvaziou seu escritório esta tarde. Levou apenas itens pessoais, deixando equipamentos da empresa. Ele disse alguma coisa para alguém? Só que ele estaria de volta amanhã com seu advogado. Ethan hesitou. E a Sra. Westfield? A Sra. Porter apresentou sua resposta formal à oferta de reestruturação. Ela está aceitando a posição de líder da equipe com efeito imediato. Isso foi inesperado. Por que aceitar a despromoção quando ela estava simultaneamente a aproveitar provas financeiras e a solicitar reuniões secretas? Obrigado, Ethan. Isso é tudo por hoje. Depois que ele saiu, fiquei sentado em silêncio, contemplando o tabuleiro, de xadrez que se tornara infinitamente mais complexo do que eu imaginava. Robert estava fazendo movimentos desesperados, usando todos os recursos que pudesse reunir. A posição de Melissa permaneceu ambígua. Potencial aliado, possível ameaça ou espectador inocente. E pairando acima de tudo, o espectro de Eliza Chen e o que ela poderia saber sobre os primeiros dias da Horizon, sobre o único compromisso ético que fiz que poderia desvendar todo o resto. Meu plano original de vingança parecia quase estranho agora. O que começou como um movimento calculado para fazer Robert e Melissa enfrentarem as consequências de sua traição evoluiu para uma batalha multifacetada pelo futuro da minha empresa e pelo meu legado profissional. Ao sair do prédio, notei um carro familiar na garagem. O Audi de Robert,
supostamente desaparecido com ele horas atrás. Uma pequena, mas reveladora inconsistência. O jogo mudava a cada hora e eu precisava me adaptar. A reunião desta noite com Melissa poderá fornecer informações cruciais. O confronto de amanhã com Elisa Chen esclareceria essa ameaça. E em algum ponto intermediário, eu precisava determinar se Robert era um ex-marido desesperado atacando ou um adversário calculista com mais recursos do que eu havia acreditado a ele. A vingança perfeita havia se tornado a tempestade perfeita, e eu ainda estava determinado a ser o último sobrevivente quando ela passasse. O bar do Riverside Hotel era elegante, mas discreto, com cabines privativas e iluminação discreta, que protegia as conversas de observadores casuais. Cheguei exatamente às 8h30 e avistei imediatamente Melissa em uma mesa de canto. Ela parecia diferente. Cabelo preso em um rabo de cavalo simples, maquiagem mínima, vestindo jeans e um suéter em vez de seu traje de negócios polido habitual. Mais parecida com a pessoa que ela poderia ser fora do escritório do que com o executivo ambicioso que conheci. Obrigada por ter vindo, ela disse, enquanto eu deslizava para o assento à sua frente. Eu não tinha certeza se você faria isso. Estou intrigado com alguém que apresenta evidências que implicam seu namorado em fraude financeira e, ao mesmo tempo, aceita um rebaixamento que ela rejeitou anteriormente. Recusei a oferta de uma bebida do garçom. Esta não é uma visita social, Sra. Porter. O que você quer? Ela respirou fundo. Primeiro, para me desculpar. O que Robert e eu fizemos com você foi errado. Eu sabia que ele era casado e o persegui mesmo assim. 3 anos depois parece um momento estranho para a consciência. Não estou pedindo perdão, respondeu ela. Apenas para estabelecer que entendo por que você queria vingança. Provavelmente eu também entenderia na sua posição. Eu a estudei cuidadosamente. Mesmo assim, você pareceu surpreso quando isso aconteceu. Fiquei surpreso com o método, não com o motivo. Ela se inclinou para a frente. Mas não foi por isso que chamei você aqui. Há algo muito maior acontecendo, e você está caindo em uma armadilha. Orquestrado por Robert, supus, ela assentiu. Em parte. Mas ele não está trabalhando sozinho e não é o mentor. Elisa Chen, eu disse, observando sua reação. A surpresa brilhou em seu rosto. Você sabe sobre ela? Nos conhecemos esta manhã. Ela está me chantageando para conseguir um cargo na Horizon, alegando ter informações prejudiciais sobre os primeiros dias da empresa. Melissa exalou lentamente. É pior que isso. Ela está trabalhando com Victor Landon, CEO da TechSphere, o executivo supostamente de férias cujo escritório eu estava usando. Sim, eles estão planejando isso há meses. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um laptop fino. O que dei ao RH hoje foi apenas parte da evidência. Contém tudo: e-mails, conversas gravadas, documentos financeiros. Por que o CEO da TechSphere colaboraria com a filha de Nathan Chen para me atingir? Porque Victor era o parceiro silencioso de Nathan há 20 anos, explicou ela, abrindo o laptop. Antes de você forçar Nathan a sair da Horizon, eles estão procurando uma maneira de se vingar desde então. Mantive minha expressão neutra apesar do choque. E como você sabe de tudo isso? Ela hesitou. Porque há 6 meses, Robert me pediu para ajudá-lo a reunir informações sobre você. Ele sabia que eu tinha acesso a dados de clientes através do meu cargo, incluindo algumas subsidiárias da Horizon. O que ele não me disse foi por que ou para quem ele realmente estava trabalhando. A tela do laptop mostrou uma conversa por e-mail entre Robert, Victor Landon e alguém usando apenas iniciais, IC. Os carimbos de data e hora remontam a quase 1 ano. Eles identificaram o TechSphere como a isca perfeita, continuou Melissa. Uma empresa em dificuldades com propriedade intelectual valiosa, apenas o suficiente para atrair o interesse da Horizon. Victor despencou deliberadamente o desempenho para reduzir a avaliação, mantendo os ativos principais que você deseja.
Criar. Um alvo de aquisição muito tentador para resistir. Murmurei, examinando os e-mails. Especialmente com a presença de Robert como um incentivo adicional. Exatamente. Eles sabiam que você não resistiria à chance de adquirir a empresa do seu ex-marido. Sua expressão era sombria. O plano era permitir que você concluísse a aquisição e, em seguida, expusesse a fraude financeira que aconteceu sob sua propriedade, mas que, na verdade, foi orquestrada antes. Simultaneamente, Elisa divulgaria tudo o que ela tem sobre o passado da Horizon. O duplo escândalo destruiria sua reputação e prejudicaria o valor da Horizon. Permitir que Victor e Elisa adquiram as peças com desconto. Finalizei. A estratégia ficando clara. Vingança corporativa e vingança pessoal em um pacote elegante. Continuei lendo, as evidências corroborando a explicação de Melissa. Lá estava Victor instruindo Robert a inflacionar os números de vendas e depois criar documentação que me implicaria, uma vez descoberta. Lá estava Elisa coordenando o momento de sua abordagem para maximizar o dano. E lá estava Robert, participando, ansiosamente, mas escondendo alguns detalhes de Melissa. Quando você percebeu o que realmente estava acontecendo? Perguntei. Mas em vez disso, você descobriu que ele fazia parte de uma conspiração. Ela assentiu. No início eu não sabia o que fazer. Então a aquisição foi anunciada e, de repente, tudo estava acontecendo muito rapidamente. Decidi seguir em frente, enquanto pensava em meu próximo passo. O que é o quê, exatamente? Por que me mostrar isso agora? Seus olhos encontraram os meus diretamente. Porque Robert também me traiu. Veja a última conversa por e-mail. Rolei até as trocas mais recentes, datadas de apenas 2 dias atrás. VL. Assim que as alegações surgirem, precisaremos de um bode expiatório além da CW. Alguém dentro da Taxfair que facilitou a fraude. RE. MP é a escolha óbvia. O atendimento ao cliente teve acesso aos sistemas de relatórios de vendas para verificação do cliente. É fácil afirmar que ela alterou os dados. EC. Ela será um problema? A lealdade pessoal para com você pode complicar as coisas. RE. Facilmente gerenciado. Ela está desesperada para me manter depois do que aconteceu com minha ex-mulher. Ela vai acreditar em tudo que eu disser a ela. Levantei os olhos da tela. Ele estava armando para você assumir a responsabilidade. Enquanto protege seu próprio paraquedas dourado, ela confirmou amargamente. Victor prometeu a ele uma posição em seu próximo empreendimento se ele entregasse tudo conforme planejado. As peças finais alinhadas. A queixa de assédio de Robert, as provas financeiras, a chantagem de Elisa, tudo coordenado para causar o máximo de dano a mim, ao mesmo tempo em que posicionava Robert para uma aterrissagem suave em outro lugar. Por que eu deveria acreditar que você ainda não faz parte do plano deles? Perguntei. Esta poderia ser outra camada de engano. Porque aceitei o rebaixamento hoje, respondeu ela. Se eu ainda estivesse trabalhando com eles, teria aceitado a indenização para me distanciar antes que o escândalo estourasse. Era lógico, mas não conclusivo. Poderia haver outras explicações. Poderia. Ela reconheceu. Mas considere o seguinte. Estou lhe dando tudo agora, antes que o plano deles seja totalmente ativado. Amanhã, Victor retorna de suas férias. Elisa está marcada para se encontrar com você, e Robert planeja realizar uma entrevista coletiva anunciando suas acusações contra você, programada para coincidir com a divulgação das evidências de fraude financeira. Verifiquei meu relógio. Se ela estivesse dizendo a verdade, eu teria menos de 12 horas para conter um ataque meticulosamente planejado à minha empresa e à minha reputação. O que você quer em troca dessa informação? Perguntei. Cada oferta tinha um preço. Proteção, ela disse simplesmente. Quando tudo explodir, não quero ser um dano colateral. Cometi erros, perseguir um homem casado, fechar os olhos para práticas questionáveis, mas não cometi fraude e não mereço ser o bode expiatório deles. Pundi, um pedido razoável e potencialmente sincero.
Mas confiar nunca foi meu forte, especialmente depois da traição de Robert. Preciso verificar isso de forma independente, eu disse, fechando o laptop. Posso atender isso? Ela assentiu. Fiz cópias de tudo. Há mais uma coisa que você deveria saber. Victor tem uma reunião do conselho marcada para amanhã às 9h, para apresentar provas contra você antes que você possa contra-atacar. Ele está chegando hoje à noite. Fiquei de pé, pegando o laptop. Obrigado por esta informação, Sra. Porter. Precisarei agir rapidamente para verificá-la. E se der certo? Ela perguntou. O que acontece então? Então discutiremos seu futuro papel na empresa reestruturada. Respondi. Um mais apropriado às suas capacidades reais, em vez da posição que a influência de Robert garantiu para você. Ela aceitou isso com um aceno de cabeça. Justo. Quando me virei para sair, ela acrescentou. Pelo que vale a pena realmente. Sinto muito pelo que aconteceu com Robert. Não apenas porque o tiro saiu pela culatra para mim agora, mas porque foi errado desde o início. Fiz uma pausa e respondi sem voltar atrás. Desculpas não mudam o passado, Sra. Porter, mas as ações podem influenciar o futuro. Lá fora, liguei para Sarah imediatamente. Preciso de você nos escritórios da Horizon agora. Traga a equipe de segurança e nosso melhor pessoal de perícia financeira. Temos um problema. Durante as 6 horas seguintes, trabalhamos sem pausas, comparando as informações de Melissa com nossos próprios dados. Às 3 da manhã, havíamos confirmado os elementos essenciais. Victor Landon estava de fato manipulando sistematicamente as finanças da TechSphere enquanto posicionava a empresa para a aquisição. Os registros falsificados criaram uma trilha que poderia implicar a Horizon assim que a aquisição fosse concluída. E Robert participou voluntariamente, com planos documentados para incriminar Melissa quando o esquema foi exposto. O mais contundente foi a conexão com Eliza Chen. Os vestígios financeiros mostraram pagamentos de uma conta offshore ligada a Victor Landon a um fundo que beneficiava Eliza. O momento estava alinhado com seu repentino interesse em um cargo, na Horizon. Isso vai além da espionagem corporativa e se transforma em conspiração criminosa, aconselhou nosso principal advogado. Temos provas suficientes para levar às autoridades. Ainda não, eu decidi. Primeiro, precisamos neutralizar a ameaça imediata à Horizon. A reunião do conselho é às 9h. Precisamos controlar a narrativa antes que Victor apresente sua versão. Sarah ergueu os olhos do laptop. O voo de Victor pousou há 30 minutos. Ele provavelmente está indo para casa para se preparar para amanhã. Perfeito. Prepare a segurança. Vamos visitá-lo. Na casa dele? Às 3h30 da manhã? Sarah parecia preocupada. Isso é agressivo até para nós. O mesmo acontece com a tentativa de destruir minha empresa, respondi. Além disso, a surpresa é a nossa vantagem. Ele acha que tem até as 9h para se preparar. Às 4 da manhã, estacionamos em frente à ampla casa suburbana de Victor Landon. As luzes estavam acesas apesar da hora, confirmando nossa suspeita de que ele estava se preparando para sua apresentação matinal. Lembre-se, instruí a equipe de segurança. Estamos aqui para fornecer informações, não para ameaçar. Tudo deve ser documentado e testemunhado. O próprio Victor atendeu a porta, seu choque evidente quando me reconheceu. Caroline, qual é o significado disso? Negócios do Conselho de Emergência, Victor. Respondi agradavelmente. Podemos entrar? Acredito que temos assuntos a discutir antes de sua apresentação esta manhã. Seus olhos se voltaram para a equipe de segurança e depois para mim. Isso é altamente inapropriado. Qualquer negócio que tenhamos pode esperar até o horário normal. Conspiração e fraude não funcionam das 9 às 5, eu disse, meu tom endurecendo. Nem eu. Relutantemente, ele se afastou, conduzindo-nos a um escritório onde os papéis estavam espalhados sobre uma grande mesa. Notei várias pastas, marcadas como confidencial, cobertas às pressas por um jornal. Serei direto, Victor. Sabemos do seu acordo com Eliza Chen e Robert Evans.
Temos a documentação, os registros financeiros e as comunicações. Seu rosto permaneceu impressionantemente neutro. Eu não sei do que você está falando. Acenei para Sarah, que colocou um tablet na frente dele exibindo e-mails importantes das evidências que Melissa havia fornecido, junto com nossas próprias descobertas forenses. Fabricações, disse ele com desdém, embora seus olhos traíssem o reconhecimento dos documentos. Talvez, eu admiti. Mas nossa equipe forense verificou sua autenticidade, assim como a SEC quando apresentarmos essas evidências amanhã. Demonstrações financeiras fabricadas, conspiração para cometer fraude, manipulação de mercado, acusações graves que normalmente resultam em penas de prisão significativas. Sua compostura quebrou ligeiramente. Você não pode provar. Nada. Já o fizemos. A questão agora é se você enfrenta essas acusações sozinho ou com seus co-conspiradores. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa. Estou aqui para lhe oferecer uma chance de mitigar os danos a si mesmo. Que tipo de chance? Ele perguntou cautelosamente. Uma carta de demissão, com efeito imediato, citando motivos pessoais. Uma declaração abrangente reconhecendo seu conhecimento das irregularidades financeiras anteriores à aquisição da Horizon e sua cooperação no fornecimento de provas contra Robert Evans e Eliza Chen. Sua risada foi amarga. E por que eu faria isso? Se suas evidências fossem tão sólidas quanto você afirma, você não estaria aqui oferecendo acordos. Porque, ao contrário de você, prefiro resolver os assuntos com eficiência, respondi. Um escândalo público prejudica o valor da Techsphere e a reputação da Horizon, mesmo que sejamos justificados. Estou oferecendo a você uma chance de evitar a prisão, manter parte de sua riqueza e, o mais importante, proteger sua família da humilhação pública. Deixei isso penetrar por um momento antes de continuar. O trabalho de caridade de sua esposa é bastante admirável. Pesquisa sobre o câncer, não é? Imagine como as doações acabariam se o marido da presidente fosse condenado por fraude. Seu rosto empalideceu. Deixe minha família fora disso. Estou tentando, eu disse calmamente. Esse é o objetivo desta visita. Mas só posso controlar o que acontecerá a seguir se você cooperar agora. Victor me encarou por um longo momento, com cálculo visível em seus olhos. Finalmente, ele assentiu quase imperceptivelmente. O que exatamente você quer? Ao amanhecer, tínhamos o que precisávamos. A carta de demissão de Victor, uma declaração gravada detalhando o esquema de fraude e declarações assinadas, implicando Robert e Eliza Chen na conspiração. Em troca, concordamos em tratar sua saída como uma aposentadoria, em vez de uma rescisão, permitindo-lhe manter seu pacote de remuneração base, mas não suas opções de ações. Ao sairmos de sua casa, Sarah não conseguiu conter sua descrença. Não acredito que ele desistiu tão rapidamente. Homens como Victor valorizam a reputação e o conforto acima de tudo, respondi. A ameaça de desgraça pública e prisão foi mais persuasiva do que qualquer alavancagem financeira que pudéssemos aplicar. E a conferência de imprensa de Robert? Já resolvido. Mandei nossa equipe de segurança visitá-lo depois de confirmarem as informações de Melissa. Ele não fará nenhuma declaração pública. Sarah ergueu uma sobrancelha. O que você ofereceu? A ele? Nada, eu disse simplesmente. Ao contrário de Victor, Robert já perdeu sua reputação. Simplesmente deixamos claro que, se ele prosseguisse com suas falsas alegações, contra-arquivaríamos com extensas evidências de sua real má conduta, garantindo que ele nunca mais trabalharia na indústria. E ele aceitou isso? Com a quantidade apropriada de alarde e ameaças. Mas sim, no final das contas ele aceitou. Robert sempre foi previsível na escolha da autopreservação. Chegamos à sede da Horizon no momento em que a cidade ganhava vida. O conselho havia sido convocado para uma reunião de emergência às 7h, antes daquela que Victor havia agendado para as 9h. E quanto a Eliza Chen? Sarah perguntou enquanto subíamos no elevador para o andar executivo. A reunião dela ainda
Está marcada para esta manhã. Vou manter esse compromisso, decidi, mas com parâmetros significativamente alterados. A reunião do conselho foi breve, mas abrangente. Apresentei as provas da conspiração, a confissão do Victor e a nossa estratégia de resolução. Os diretores ficaram apropriadamente chocados, mas, em última análise, apoiaram a nossa resposta rápida. A aquisição da TechSphere prosseguirá conforme planejado, concluí. Embora com um cronograma de reestruturação acelerado, dadas essas revelações. A aposentadoria de Victor Landon será anunciada hoje, com Davis assumindo o cargo de CEO interino até que a integração seja concluída. E Robert Evans? Um diretor perguntou. Dada a conexão pessoal dele com você, como estamos lidando com essa situação? O Sr. Evans retirou sua reclamação e apresentou sua demissão. Respondi suavemente. Dadas as circunstâncias, o Conselho pode querer revisar sua elegibilidade à indenização. A votação foi unânime para negar a indenização com base em má conduta documentada. Outra pequena vitória no que se tornou uma guerra muito maior do que eu planejei inicialmente. Precisamente às 10 horas, Eliza Chen chegou para nossa reunião agendada. Se ela estava ciente de que sua conspiração havia sido exposta, ela não deu nenhum sinal ao entrar confiante em meu escritório. Senhora Westfield, ela me cumprimentou com um sorriso experiente. Você já teve tempo de considerar minha proposta? Sim, respondi, gesticulando para que ela se sentasse. Embora as circunstâncias tenham mudado um pouco desde a nossa conversa. No café. Ela inclinou ligeiramente a cabeça. Como assim? Deslizei uma pasta pela mesa. Isso contém a confissão assinada de Victor Landon, detalhando seu envolvimento na conspiração contra a Horizon Ventures. Também inclui registros financeiros de pagamentos de suas contas offshore para sua confiança. Sua compostura vacilou por um momento antes que ela recuperasse o controle. Ficção interessante. As autoridades federais também pensaram assim. Continuei em tom de conversa. Eles abriram uma investigação formal com base nas evidências que fornecemos esta manhã. Espero que entrem em contato com você em breve. Isso finalmente penetrou em sua fachada confiante. Você está blefando. Eu nunca blefo, Sra. Chen. É ineficiente. Abri meu laptop e virei-o para encará-la, mostrando um vídeo gravado da confissão de Victor, nomeando-a especificamente como co-conspiradora. Seu pai me ensinou uma lição valiosa anos atrás sobre sempre ter vantagem. Parece que ele não passou essa sabedoria para você. Ela olhou para a tela, seu comportamento, calculado desmoronando. O que você quer? Originalmente, nada. Você poderia ter vivido sua vida sem nunca cruzar meu caminho ou o de Horizon. Fechei o laptop. Mas você escolheu seguir o caminho vingativo de seu pai. Então agora temos negócios para concluir. Que tipo de negócio? O tipo que garante que você nunca mais se aproxime de mim ou da minha empresa. Entreguei a ela outro documento. Este é um acordo. Em troca de sua cooperação com as autoridades em relação ao papel de Victor e Robert nesta conspiração, não iremos apresentar acusações separadas contra você. E se eu recusar? Então você enfrenta essas acusações sozinho, sem a proteção de um acordo de cooperação. Eu sorri levemente. Seu MBA em Harvard e sua experiência no Goldman não contarão muito na prisão federal, Sra. Chen. Ela revisou o documento com as mãos tremendo ligeiramente. Isso exige que eu renuncie a quaisquer documentos do meu pai relativos aos primeiros dias da Horizon. Sim, eu confirmei. Todas as cópias, todos os formatos, com garantias juridicamente vinculativas de que não existem cópias adicionais. Esses documentos foram minha única vantagem, disse ela calmamente. E você jogou essa carta muito cedo, com os aliados errados. Levantei-me, indicando que nossa reunião estava terminando. Às vezes, Sra. Chen, a vingança é um luxo que não podemos nos permitir. Seu pai nunca aprendeu essa lição. Você ainda tem uma chance. Depois de um longo momento, ela assinou o acordo.
Você ganhou. Ela reconheceu, empurrando o documento de volta sobre a mesa. Não se tratava de vencer, respondi. Tratava-se de finalmente encerrar um capítulo que deveria ter terminado anos atrás. Depois que ela saiu, fiquei sentado, em silêncio em meu escritório, processando o turbilhão das últimas 72 horas. O que começou como um simples plano de vingança pessoal transformou-se numa conspiração corporativa que ameaçava tudo o que construí. O universo, ao que parecia, tinha um senso de humor perverso. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos. Sarah entrou com uma atualização final. Robert esvaziou seu apartamento esta manhã. De acordo com a segurança do prédio, ele saiu com 2 malas e uma passagem só de ida para Chicago. Fugindo das consequências, eu balancei a cabeça. Previsível. E Melissa Porter está esperando lá embaixo. Ela está perguntando sobre a proteção que você discutiu ontem à noite. Eu considerei isso. Melissa traiu Robert para me ajudar, embora seus motivos continuassem complicados pelo interesse próprio. Ainda assim, sem as provas dela, talvez não tivéssemos descoberto a conspiração a tempo. Mande-a subir, eu decidi. E obtenha todos os seus registros de desempenho, não apenas aqueles que Robert influenciou. Vamos ver do que ela é realmente capaz. Quando Melissa entrou, sua expressão era uma mistura de esperança e cautela. Ouvi dizer que Robert pediu demissão e Victor Landon está se aposentando repentinamente. As notícias correm rápido. Observei. Suas informações se mostraram precisas. A conspiração foi neutralizada. O alívio tomou conta de seu rosto. Obrigado por acreditar em mim. Eu sei que você tinha todos os motivos para não acreditar. Confie, mas verifique, respondi. Um princípio que me serviu bem neste caso. Ela assentiu hesitantemente. E o nosso acordo? Sobre proteção? Você não estará implicada em nenhuma das irregularidades financeiras, assegurei a ela. Quanto à sua posição na empresa reestruturada, isso depende das suas qualificações reais e não da influência de Robert. Isso é justo, ela reconheceu. Mais do que justo considerando a nossa história. Eu a estudei por um momento. Por que você realmente me ajudou, Sra. Porter? As evidências sugerem que Robert estava planejando traí-la, mas você poderia ter levado essa informação para qualquer lugar. Por que veio até mim diretamente? Ela considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Em parte autopreservação, ela admitiu. Mas também tenho vivido com culpa há 3 anos. Não apenas sobre o caso, mas sobre quem me tornei por causa dele. Aceitar promoções que não merecia. Ignorar questões éticas porque me beneficiaram. Quando encontrei esses e-mails, percebi que me tornaria alguém que não respeitava. Talvez tenha sido a coisa mais honesta que ela disse desde que nos conhecemos. Segundas chances são raras nos negócios, eu disse a ela. Mas não impossível. Seu desempenho será avaliado de forma justa no futuro. O resto depende de você. Depois que ela saiu, Sarah voltou com um último assunto que exigia minha atenção. O conselho aprovou o plano de reestruturação acelerado. Davis está cuidando da transição do TaxFear. E ela hesitou. Eles votaram por unanimidade para conceder a você um bônus de desempenho substancial por identificar e neutralizar a ameaça à Horizon. Eu ri baixinho da ironia. Um bônus por impedir uma conspiração que desencadeei inadvertidamente ao buscar vingança pessoal. Há uma lição nisso em algum lugar. Essa vingança é uma má estratégia de negócios? Sarah sugeriu. Ou que é imprevisível, respondi, olhando para o horizonte da cidade. O que começou como um plano simples para fazer Robert e Melissa enfrentarem as consequências de sua traição tornou-se algo muito mais complexo. E no final, a maior ameaça não veio de suas ações de 3 anos atrás, mas de feridas, que pensei terem sido curadas 20 anos antes. Eu me virei para encará-la. Faça com que o departamento jurídico prepare avisos de rescisão para os executivos da TaxFear que participaram da fraude. Linguagem padrão, sem indenização.
Para os demais, prossiga com a reestruturação conforme planejado. E Sarah. Adicione Melissa Porter à lista para reavaliação com base nas qualificações reais, não nas avaliações de Robert. Você está dando a ela uma chance genuína, observou Sarah. Estou dando à empresa acesso a alguém que provou sua lealdade durante uma crise, corrigi. Negócios, não pessoais. Mas ao olhar mais uma vez para a cidade, perguntei-me se a linha entre os negócios e o pessoal alguma vez tinha sido tão clara como eu fingia. Minha busca por vingança quase me custou tudo, mas, paradoxalmente, salvou Horizon de uma ameaça que eu não esperava. Talvez a lição mais valiosa não tenha sido sobre vingança, mas sobre como o passado nunca permanece realmente enterrado. Seja um casamento traído ou um negócio comprometido de décadas anteriores. Tudo eventualmente vem à tona, exigindo resolução. Robert preferiu fugir a enfrentar as consequências de suas ações. Victor havia negociado uma retirada humilhante, mas passível de sobrevivência. Elisa aprendeu que as queixas de seu pai não eram dela para herdar. E Melissa? Ela escolheu um caminho mais difícil de responsabilidade e potencial redenção. Quanto a mim, entrei esta semana em busca de vingança e em vez disso encontrei algo mais valioso, o encerramento. Não apenas pela traição de Robert, mas também pelo obscuro compromisso ético com Nathan Chen, que assombrara os alicerces do meu sucesso. Às vezes refleti, o universo oferece justiça em pacotes inesperados. Minha vingança, cuidadosamente orquestrada, ficou totalmente fora de controle, mas de alguma forma rendeu exatamente o que eu precisava, se não o que eu achava que queria. Peguei o telefone para ligar para Davis. Prossiga com a integração do TechSphere conforme planejado, instruí, mas com uma mudança no anúncio executivo. Que mudança? Ele perguntou. Adicione uma linha sobre o compromisso da Horizon com práticas comerciais éticas e segundas oportunidades para aqueles que demonstram integridade durante os desafios. Eu fiz uma pausa. E Davis? Agende um discurso para toda a empresa para a próxima semana. É hora de assumir totalmente o papel público de fundador da Horizon, em vez de operar nas sombras. Ao desligar, me senti mais leve do que há anos. Descobriu-se que a vingança não consistia em fazer os outros sofrerem pelos erros do passado. Tratava-se de recuperar sua própria narrativa e seguir em frente sem o peso de segredos ou ressentimentos. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, abertamente, honestamente e sem medo do passado. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.